Olá, vamos iniciar a nossa live da quinta-feira. Toda quinta-feira você tem um encontro marcado comigo no Instagram, tá bom? Toda quinta nós teremos uma live. Nós iremos conversar sobre algum assunto da nossa educação física. Meu nome é professor Demetrios Brandão. Tenho doutorado em saúde pública, mestrado em saúde coletiva, especialização em base nutricional da atividade física e sou licenciado em educação física e técnico de desporto pela Universidade Federal de Pernambuco. Me formei no ano de 1991. E nós vamos hoje conversar sobre fisiologia. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre a fisiologia, sobre os aspectos metabólicos do treinamento. Dentro da fisiologia, nós conversamos na nossa última live, sobre a bioenergética. Como é que se processa o aspecto relacionado ao consumo dos macronutrientes e a utilização desses macronutrientes. Conversamos sobre os processos endergônicos, exergônicos, sobre calorias, sobre como ocorre essa nossa transferência de energia no nosso corpo humano. Tá? E hoje nós iremos conversar sobre as adaptações metabólicas que acontecem durante o treinamento. Tudo tranquilo com vocês? Então, vamos lá. Nós vimos dentro do processo da bioenergética que o nosso organismo ele não pega a energia do alimento imediatamente e converte ela em energia de potencial, energia armazenada para cinética, de uma forma tão rápida assim. Nós temos diversos processos metabólicos que irão possibilitar com que essa energia que foi consumida e convertida em energia potencial através de diversos processos metabólicos, utilizando diversas enzimas, elas irão se converter em energia para o exercício. E esse sistema ele vai fazer com que nós possamos melhorar a nossa função fisiológica durante o exercício físico. E isso é chamado de adaptações ao treinamento. Por exemplo, dentro do treinamento aeróbio, estudos de Green e colaboradores mostraram que os atletas e os indivíduos sedentários, eles tinham ganhos do volume máximo de oxigênio com treinamento aeróbio, isso é, um aumento do VO2. E aí, quando a gente fala em VO2 máximo, nós estamos falando em volume máximo de oxigênio. O que é o volume máximo de oxigênio? É a capacidade máxima que o organismo tem, o indivíduo tem, de pegar o oxigênio a nível atmosférico, levar para a região pulmonar, ser distribuído na corrente sanguínea, e o nosso sistema cardiovascular conseguir prover nossas funções durante o exercício. Esse volume máximo de oxigênio ele pode ser avaliado através de diversos protocolos de avaliação do volume máximo de oxigênio. Nós temos testes em bicicleta, nós temos teste que é o ciclergômetro, temos teste de banco, temos teste de pizza só a fome, temos teste de pista, temos teste em esteiras ergométricas. Tá? E o padrão ouro é a análise de gases. Todos os outros protocolos, eles vieram a partir desse padrão ouro que é de análise de gases. Tá? Então, estudos de Green colaboradores mostraram o quê? Que os atletas de ciclismo, quando comparado com indivíduos sedentários, tinham um ganho de aproximadamente 20 a 30% do volume máximo de oxigênio, quando comparado com o período inicial. Tá? Isso é,
Outros indivíduos tiveram apenas 5% de aumento. Se nós fizermos 20 menos 5 dá 15 e 30 menos 5 vai dar 25. Então, o aumento médio foi de 20 a 25% do volume máximo de oxigênio. E essa diferença de um aumento de um indivíduo para o outro, ela se deu em virtude do seu estado de condicionamento físico. O que é que nós queremos dizer com isso? Vem aquela grande frase do treinamento esportivo que diz que quanto mais treinado é um indivíduo, menos treinável ele se torna. Então, observou-se nesse estudo de Green colaboradores que a maior parte do aumento do volume máximo de oxigênio, ele se deu durante as 8 semanas iniciais de treinamento. O treinamento ele em torno de aproximadamente 62% do volume máximo de oxigênio. Eles faziam esse treinamento durante 5 a 6 vezes por semana, durante 8 semanas. E a maior parte da melhora ela ocorreu quando? Nas 4 primeiras semanas. Nas 4 primeiras semanas foi quando começou a acontecer a melhora do volume máximo de oxigênio. E isso mostra que aquele preceito de quanto mais treinado é o indivíduo, menos treinável se torna, é verdadeiro para essa situação. Um outro aspecto observado com o treinamento aeróbio, ele se dá em relação aos aspectos neuromusculares, que são as adaptações neuromusculares. Estudos demonstraram que ocorre um aumento no tipo de fibra muscular. E aí vamos lá. Qual fibra que está relacionada com o sistema oxidativo? A. São as fibras do tipo 1, chamada de oxidativas e fibras lentas. B. São as fibras do tipo 2A, glicolíticas oxidativas rápidas. Letra C. São as fibras do tipo 2X. Abra um parêntese. Para aqueles que se formaram antes de 2010, 2012, por aí, vocês aprenderam como fibras do tipo 2X, que são as fibras glicolíticas rápidas. Estudos posteriores vieram demonstrar que as fibras do tipo 2B, elas são encontradas apenas em ratos e camundongos. Nos seres humanos, ela passou a ser denominada de 2X. Então, a fibra 2X atual é aquela glicolítica rápida, a antiga 2B, antes dos estudos que foram feitos com seres humanos, comparado com estudos com ratos. Beleza? E a letra D são as fibras do tipo 2C, que são aquelas fibras intermediárias. E aí, qual seria a resposta? Que fibra que melhora, que aumenta o seu tipo com o treinamento oxidativo? Quem poderia responder? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém? São as fibras oxidativas. Treinamento aeróbio, gente. Fibras oxidativas, né? São as fibras do tipo 1, que é a letra A da nossa brincadeirinha aqui, né? O Matheus respondeu agora, né? O Elton é a fibra oxidativa, tá legal? Fibra do tipo 1. Ocorreu também uma adaptação no suprimento capilar. Vamos lembrar o que são os capilares? Os capilares são aqueles vasos mais estreitos. Vamos lá. Nós temos nosso sistema cardiovascular, onde nós temos as artérias que irão levar o sangue rico em oxigênio. Essa da artéria, o sangue vai para as arteríolas, são vasos menores. Das arteríolas chega aos capilares. Então, os capilares são os locais onde ocorrem as trocas gasosas. As trocas gasosas ocorrem lá nos capilares. E é para isso que nós estamos aqui, Elton, para a gente estudar mais um pouquinho. Que bom que vocês estão comigo.
E aí, dessa troca gasosa, o sangue vai retornar pelas vênulas. Das vênulas vêm as veias, são vasos um pouco mais maiores, né? Findando na veia cava superior e inferior, chegando ao átrio direito, que é o átrio responsável pela recepção do sangue. Então, seu aumento o suprimento capilar significa dizer que o aumento a possibilidade de trocas gasosas, isto é, o aumento do suprimento capilar ocorre com treinamento aeróbio. Um outro aspecto que o treinamento aeróbio proporcionou a nível muscular é o aumento do conteúdo de mioglobina. Que é isso? Mioglobina é uma menina cheia de globina? Não é, não tem nada a ver. Mioglobina é a hemoglobina do músculo. Vamos lembrar que é hemoglobina, né? A parte do sangue, nós vamos ter uma parte M, que é uma parte ferrosa, uma parte proteica, que é a parte globina, e pela hemoglobina que o nosso oxigênio e o CO2 são transportados na corrente sanguínea. A mioglobina é a hemoglobina do músculo. Então, nós aumentamos essa mioglobina como efeito do treinamento aeróbio. Um outro aspecto que o treinamento proporcionou é o aumento da mitocôndria. Vamos lembrar o que é a mitocôndria? Mitocôndria, a grosso modo, é a nossa usina produtora de energia. Isto é nas mitocôndrias que acontecem os processos metabólicos do sistema de energia, aeróbio e anaeróbio. Um na região externa da mitocôndria, né, citosol, e outra na matriz mitocondrial. Então, seu aumento, né, a função da mitocôndria, significa dizer que eu consigo prover mais energia durante o exercício. E um outro aspecto importante são o aumento das enzimas oxidativas. Vamos lá. Nós temos a miosina ATPase, lembram dela? Elas vão quebrar o ATP, fazer a hidrólise do ATP da cabeça da miosina. Nós temos a creatina quinase, que vai quebrar o fosfato da creatina para poder fazer com que o ADP, que é a adenosina difosfato, se converta em adenosina trifosfato novamente, fazendo a reciclagem do fosfato orgânico. E nós vamos ter diversas enzimas no processo glicolítico lático e alático, né? Dentro do lácteo nós vamos ter frufrutoquinase, lactato desidrogenase, né? Lembram delas? Pois é. E no sistema oxidativo, nós vamos ter dentro do ciclo de Krebs diversas enzimas que também irão fazer a degradação da glicólise utilizando moléculas de oxigênio. Então, seu aumento às enzimas oxidativas significa dizer que eu consigo fazer esse processo de uma forma melhor, mais acelerado, provendo energia suficiente para a atividade física. Podemos seguir em frente? Para vocês que estão aí me acompanhando nessa live, convido os amigos, chama ele para vir para cá assistir um pouquinho desse bate-papo. Isso é, as fibras de contração lenta, com o treinamento aeróbio, elas se tornaram de 7 a 22% maiores que as fibras de contração rápida. Lembrando que as fibras de contração lenta são as fibras tipo 1, elas são oxidativas. E as fibras do tipo 2 é que são as fibras glicolíticas. Em contrapartida, nos exercícios de alta intensidade, foi observado que as fibras de contração rápida do tipo 2A e 2X, elas foram prioritariamente recrutadas quando comparada com as fibras lentas. Sabe o que é que isso quer dizer? Que o treinamento das fibras, eles são altamente específicos. Estudos mostraram
um aumento com atividade endurance de 5 a 10% a mais de capilares no músculo das pernas de indivíduos corredores, quando comparado com indivíduos sedentários. Isto é, quanto maior a quantidade de capilares, maior será a troca gasosa durante o exercício. E com períodos mais longos foi demonstrado um aumento de 15% desse número de capilares. Isto é, o treinamento aeróbio ele vai aumentar tanto o número de capilares por fibra muscular, quanto o número de capilares de uma área transversa de um músculo. E essas alterações irão melhorar a perfusão sanguínea, isto é, a troca gasosa que ocorre entre os nutrientes e as fibras musculares. Beleza até agora? Posso continuar? Estão compreendendo? E aí eu falei do conteúdo de mioglobina. Lembrando que a mioglobina é similar à hemoglobina. A mioglobina é a hemoglobina do músculo. O que ela vai fazer? Ela vai mover as moléculas de oxigênio para as membranas mitocondriais. Então as células lentas elas possuem grande quantidade de mioglobina. E se essa mioglobina ela é responsável por armazenar o oxigênio e liberar para as mitocôndrias, toda vez que esse oxigênio se tornar limitado na ação muscular, significa dizer que o aumento de mioglobina aumenta também a capacidade aeróbica e vice-versa. Um outro aspecto importante é o aumento da reserva de oxigênio do músculo, que é o QO2. O que é o QO2? Coeficiente de oxigênio do músculo. Então, durante o início, ou melhor, no início do exercício, nós pedimos um pouquinho de oxigênio emprestado às nossas reservas, essas reservas musculares. E aí, durante e após o exercício, eu vou ter que repor. Então, na transição do repouso para o exercício, as mitocôndrias vão receber esse início desse oxigênio para poder fazer a liberação cardiovascular do oxigênio. E o treinamento aeróbio revelou que ele aumenta esse conteúdo muscular da hemoglobina em torno de 75% a 85% da sua capacidade. Isso significa dizer prover uma maior quantidade de oxigênio durante o exercício. E aí vieram estudos sobre a função mitocondrial. Esse estudo envolveu os atletas de endurance. Endurance é uma palavra que a gente não encontra uma tradução real, tá? Ela está relacionada ao exercício de longa duração, tá bom? As maratonas, as meias maratonas, o triatlo, aquelas provas Ironman, aquelas provas grandes, tá bom? O Thiago está perguntando aqui sobre o EPOC. Já eu te falo, Thiago, deixa a gente chegar lá em EPOC, beleza? E aí foi observado que um aumento de 15% durante 27 semanas de exercício. 27 semanas de exercício promoveu um aumento na quantidade de mitocôndria em 15%. E aumentou o tamanho médio em cerca de 35% durante o mesmo período. Mais mitocôndrias, mais oxigênio. Isso é, além de aumentar a quantidade de mitocôndrias, aumentou também o tamanho da mitocôndria no músculo esquelético com treinamento aeróbio. Isso torna o sistema oxidativo mais eficiente. O outro aspecto é o aumento das enzimas oxidativas. O que é que elas vão fazer? Elas irão catalisar, elas irão acelerar a quebra dos nutrientes para fornecer o ATP de forma aeróbia. Tá? E aí, Wallace e Collin, eles sugeriram que a principal consequência metabólica do treinamento aeróbio é a redução na velocidade de utilização do glicogênio muscular.
Isso significa dizer que vai reduzir a produção de lactato. Quando eu reduzo a produção de lactato, eu consigo manter durante mais tempo um determinado exercício físico. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada para esse quadro que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui nós temos alterações da atividade do succinato desidrogenase no músculo deltoide durante o treinamento de natação com aumento gradual. Essa figurazinha eu tirei do livro do Costido e o Mori, Fisiologia do Exercício e do Esporte, tá? Se vocês observarem, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo mês, né? E nós temos 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 e 10.000 metros por dia, que era a distância percorrida do treinamento. Observe que conforme aumentou a duração do treinamento, também aumentou a distância percorrida, isto é, aumentou a atividade do succinato desidrogenase. E o que é esse succinato desidrogenase? É um menino muito danado? Não tem nada a ver. O succinato desidrogenase é a enzima que quebra o succinato, retirando o hidrogênio. Lembrando que os hidrogênios que são retirados dentro do processo glicolítico lático e alático, né, as moléculas de hidrogênio, elas serão crivadas em prótons e elétrons e serão carregadas pelo NAD e pelo FAD para poder fazer a fosforilação acoplada de nutrientes e a beta-oxidação, onde esses hidrogênio irão se juntar a moléculas de oxigênio e formar água, impedindo a acidez muscular. E aí observa agora essa outra aqui, né, que mostra com treinamento e natação também um aumento em milimol da quantidade do succinato desidrogenase conforme se aumentava o tempo, né, em que o indivíduo estava treinando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Observe que do quarto para o quinto mês, do terceiro para o quarto mês teve uma pequena queda, do quarto para o quinto ele começa a melhorar, isso é, ele cresce abruptamente no início da atividade, tem uma ligeira queda em torno do terceiro para o quarto mês, aumenta do quarto para o quinto mês e tem uma pequena queda do sexto para o sétimo mês, tá? E a gente começa a observar que o indivíduo, após estar extremamente treinado, ele parece não ter todo esse ganho. E aqui nessa figura, nós temos a comparação dos indivíduos não treinados, está em azul para vocês o NT, os indivíduos moderadamente treinados, né, que é o MT, que é o verdinho, e os indivíduos altamente treinados, representados aí na cor vermelha. O que é que nós temos nesse gráfico? Nós temos aqui a enzima succinato desidrogenase, né, em um estudo feito com indivíduos não treinados, praticantes de trote moderadamente treinados e maratonistas altamente treinados. Observe que os maratonistas, os que estão em vermelho, né, eles têm aqui em torno de 18 a 19 milimol por quilograma, enquanto que os indivíduos moderadamente treinados têm menos de 12 milimols. E os indivíduos sedentários, menos de 9 milimol de succinato desidrogenase. O mesmo acontece para o citrato sintase. Lembre do citrato sintase. Ele é o citrato dentro do ciclo de Krebs, né? Então, observe que os indivíduos altamente treinados, eles chegam a ter em torno de 60 milimol para cada quilograma por minuto de exercício. Enquanto os indivíduos moderadamente treinados, apenas 50 milimol.
e os indivíduos não treinados apresentaram 20 milimol. Beleza até agora? Então essas enzimas são as enzimas do sistema oxidativo. São as enzimas responsáveis pelo metabolismo, pela degradação dos substratos energéticos. Isso é, o treinamento aeróbio com suas demandas repetidas sobre as reservas de glicogênio e gordura do músculo, né? Não vai ser surpreendente que o nosso organismo não só se adapte, mas consiga produzir energia de forma melhor e mais eficaz, e com isso reduzindo a fadiga. Lembrem-se que o Macardo diz que a gordura queima em uma chama de carboidrato. Então, se a gordura queima em uma chama de carboidrato, para poder efetuar de forma mais eficiente o metabolismo oxidativo, nós iremos precisar de carboidrato, de glicogênio. Na ausência desse glicogênio, na ausência desse carboidrato, nós iremos fazer a neoglicogênese ou gliconeogênese, que é a conversão das moléculas de proteína em glicogênio para poder fornecer energia para o exercício físico. Tá? Então, as gorduras, né, a nível de triglicérides, que são os triglicerídeos, né, que são os ácidos graxos e glicerol, eles formam os triglicerídeos, né, são 13 moléculas juntas, né, mostra que ele tem um aumento de 1,8 vezes desse conteúdo, com 8 semanas de corrida de longa distância. Estamos falando aqui das corridas de longa distância, não estamos falando do treinamento intermitente. Esse estudo não foi sobre treinamento intermitente. Aí nós temos uma outra vertente, uma outra forma de demonstrar como isso ocorre, tá bom? E aí o treinamento aeróbio, o que é que vai fazer? Ele vai fazer com que você torne o seu mecanismo de lipólise, que é a quebra da gordura, para utilizá-la como energia, de uma forma mais eficiente durante o exercício físico e durante o treinamento. Isto é, o glicogênio muscular e hepático, eles irão ser utilizados numa menor velocidade, o que vai impedir aquela fadiga de macronutrientes comum no indivíduo destreinado. Outra coisa que é importante é esse equilíbrio entre o metabolismo do carboidrato e da gordura. Exercícios de intensidades maiores, os carboidratos irão representar o principal substrato energético. Exercícios de intensidades menores, os lipídios irão representar o principal substrato energético. Isso é, atividades que ficam abaixo de 45% do volume máximo de oxigênio, os lipídios serão os principais substratos. Enquanto que atividades superiores a 70% do volume máximo de oxigênio, né, os carboidratos serão os principais substratos energéticos a serem utilizados durante essa atividade. E eu queria que vocês olhassem esse gráfico que eu trago aqui para vocês, tá certo? Do livro do Costido e o Mori. Observe que ele mostra o equilíbrio entre o consumo de carboidrato e gordura. E aqui, exatamente aqui nesse ponto, vocês irão observar que é um ponto em que há um equilíbrio na utilização de carboidratos e de gordura. Nós temos aqui à esquerda a gordura, temos aqui à direita o carboidrato, o percentil de utilização, né? E aqui embaixo é um exercício potência aeróbia, onde nós vemos a estimulação do sistema nervoso simpático. Lembrando que o sistema nervoso simpático é aquele que é responsável pela descarga das norepinefrinas, adrenalina e noradrenalina, né? Então, observe que o exercício de baixa intensidade, tá? Os carboidratos, eles são menos utilizados se comparado com a gordura. Enquanto que nos exercícios de alta intensidade, os carboidratos são mais recrutados se comparado com a gordura.
Mas para eu efetivar a gordura de uma forma eficiente, eu vou necessitar que os carboidratos façam esse metabolismo. Tranquilo? Então, com o treinamento aeróbio, nós conseguimos aumentar o coeficiente de oxigênio, que é a medida máxima do oxigênio a nível muscular. E isso foi demonstrado em pesquisas coletando através da biópsia com agulhas, né? Então, à medida que nós aumentamos a nossa capacidade circulatória central com treinamento de endurance, ocorre um aumento da capacidade aeróbica total do nosso organismo. Isso é, nós vamos ter um aumento da capacidade respiratória máxima oxidativa de quem? Do músculo. E isso aqui é o QO2, é o coeficiente de oxigênio do músculo. Estudos demonstraram em torno de aproximadamente 5,21 moléculas de hidrogênio por grama em músculo deltoide nadadores que gastavam mais de 10.000 quilocalorias por semana. Isso está lá no livro do Costido e o Mori, tá bom? E eu queria que vocês observassem essa outra figura que eu trago aqui para vocês. Nessa figura nós temos aqui em cima o volume máximo do oxigênio do indivíduo, aqui o coeficiente de oxigênio do músculo, né? E aí mostra o que? A capacidade respiratória do músculo gastrocnêmio de indivíduos não treinados, representando aqui 10, dos indivíduos moderadamente treinados, com N amostral de 5 pessoas, e de indivíduos maratonistas com N amostral de 6 pessoas. Esses indivíduos moderadamente treinados, eles treinavam com 25 a 40 km por semana, os altamente treinados com 80 km totais por semana. E o não treinado, ele apresentou em torno de 1 a 2 litros de hidrogênio por grama, né? Um VO2 máximo de 40 ml/kg por minuto. Os moderadamente treinados apresentaram 52 ml/kg minuto de volume máximo de oxigênio, mas eles apresentaram uma média de 3 litros, isso é 1 litro a mais de hidrogênio aproximadamente. E os indivíduos maratonistas apresentaram 4 litros, isso é o triplo, quase o quádruplo, quando se comparado com os indivíduos não treinados. E eles apresentaram um volume máximo de oxigênio de 69 ml por quilograma por minuto. Então, galerinha, se vocês observarem, né, o exercício aeróbio, ele não vai só melhorar a capacidade pulmonar, a capacidade cardiovascular. Ele vai melhorar também os processos metabólicos. Ele vai fazer com que a energia processada para o exercício físico, degradada para o exercício físico, né? Seja bem-vindo, meu amigo branco, né? Degradada para o exercício físico, ela será utilizada de uma forma mais eficiente. A questão é que antigamente se imaginava que o volume de treinamento é quem iria determinar, né, a melhoria aeróbia. Então, durante muitos anos, os técnicos acreditavam que trabalhando altos volumes de treinamento com seus atletas, né, ele teria o estímulo mais importante para produzir energia de forma eficiente. Só que aí vieram estudos a posteriores que começaram a mostrar que não era bem assim. Que os indivíduos que trabalhavam com intensidades maiores, eles começaram a ter um melhor desempenho. Corredores, ciclistas e nadadores começaram a incorporar treinamentos de alta intensidade, também chamado treinamento intermitente, que hoje recebe o nome de HIIT, em seu esquema de treinamento apresentaram uma melhoria do desempenho quando comparado com indivíduos que faziam só treinamentos longos, lentos e de baixa intensidade. Isso é, o treinamento de longa distância e baixa intensidade, ele não vai desenvolver os padrões neurológicos que irão possibilitar o recrutamento das fibras com uma taxa elevada de produção de energia.
E isso é necessário exatamente para o desempenho de endurance máximo. Lembrem-se que numa prova, como a maratona, por exemplo, o indivíduo pode até permanecer na frente durante um certo tempo, mas aqueles 5 a 7 últimos quilômetros finais, eles são de suma importância. O indivíduo pode manter uma prova durante os 35 quilômetros e dos 35 para os 42 ou 95 ele perder a prova. Isso é, ele não está com uma boa capacidade de endurance máxima. Outro aspecto importante do metabolismo do treinamento são as adaptações anaeróbias. E aí vamos lembrar, ATP 0 a 4 segundos, ATP-CP 6 a 14 segundos. Então, atividades que durem menor que 6 segundos irão promover demandas maiores na degradação e ressíntese do ATP e da creatina fosfato. E aí, no ano de 1979, Costil e colaboradores examinaram as adaptações desse sistema, que é que eles fizeram um estudo com extensão máxima de joelho. Fazia-se 6 segundos, que se repetia 10 vezes. Um outro momento, pegou a outra perna, e a outra perna ia fazer exercício máximo de 30 segundos. Isso é, no primeiro exercício 6 segundos, a sobrecarga sobre o ATP-CP. E no exercício de 30 segundos, a sobrecarga sobre o sistema glicolítico. E aí o que é que esse estudo veio mostrar? Que ambos os indivíduos tiveram o mesmo ganho de força muscular, um ganho de força de aproximadamente 14%. Porém, os de 30 segundos, né, eles tiveram uma maior mobilização das enzimas musculares anaeróbias, tá? Que são a creatina quinase e mioquinase, né? Elas permaneceram praticamente inalteradas com os esforços de 6 segundos. Lembrando que o tempo de 4 para 6 segundos é o tempo de migração do sistema ATP para o ATP-CP. E aí eu venho aqui mostrar a figurazinha para vocês do que eu estava falando. Nós temos aqui o tempo de extensão máximo do joelho, né? Treinamento anaeróbio, né? De 6 e de 30 segundos. Pré-treinamento aqui em vermelho, 6 segundos. Pré-treinamento, 30 segundos. Potência média em watts, 220 watts, tá? E aí eles fizeram aqui, né, 6 segundos e fizeram 30 segundos. E aí dentro desse desempenho, desse esforço máximo, né, o que é que foi observado? Aí vamos aqui para o outro quadro. Pós-treinamento 6 segundos, pós-treinamento 30 segundos. Observem que o ganho, né, da potência, que é medido em watts, foi similar para 6 e 30 segundos. Tá? Porém, as enzimas responsáveis por esse metabolismo, elas aumentaram dentro do sistema glicolítico. E aí, quem são essas enzimas glicolíticas chaves? Aí os estudos mostram também o aumento das enzimas frutoquinase, que quebra a frutose, lembram dela? Fosforilase, que faz a quebra lá do glicogênio 6-fosfato, né? E a lactato desidrogenase, que é a enzima que retira o hidrogênio do lactato, onde esse hidrogênio vai ser levado lá para a fosforilação acoplada de nutrientes. Então essas 3 enzimas elas aumentaram de 10 a 25%, com o treinamento executado com 30 segundos. E aí vamos entender o seguinte. As demandas de exercício para os grupos de sistema anaeróbio e aeróbio, elas são diferentes. Para eu melhorar o sistema aeróbio, eu tenho que trabalhar o sistema aeróbio oxidativo. O anaeróbio, eu tenho que trabalhar o anaeróbio. Daí é importante nós observarmos no exercício físico
seja uma ação fisioterápica, seja na prescrição exercício dentro de uma academia, seja para atletas esportivos, enfim, qualquer que seja o exercício físico, porque a fisiologia ela é um só, tá? Quando eu quero melhorar uma determinada demanda, eu preciso analisar qual a característica fisiológica de um determinado esporte, de um determinado atleta, né? Se nós pegarmos uma partida de futebol, momentos explosivos, e os atletas passam a maior parte do tempo caminhando ou trotando. Então é atividade de cunho aeróbio, preponderantemente, com momentos explosivos anaeróbios, tá? E aí se você vai pegar o padrão oficial de um campo, né, ele não vai correr ali campo todo anaerobicamente. Geralmente ele vai ter um tiro da pequena ou da grande área até o meio de campo, ou do meio de campo até a barra, enfim, né? Então precisa analisar. Enquanto se eu tiver uma partida de voleibol, né? A partida de voleibol tem momentos explosivos. Cortada, saque, bloqueio, são momentos explosivos. Então eu tenho presente aí o sistema anaeróbio de fornecimento de energia. Então não adianta eu pegar um atleta de voleibol e trabalhar o seu sistema oxidativo. Porque a sua prova, o seu gesto técnico, é um gesto anaeróbio. Da mesma forma que não tem para que um corredor de maratona realizar treinamento sistema anaeróbio, corridas de 100, 200, 400, 800, né? Até 1000 metros rasos. Não é necessário. A demanda do sistema energético são específicas, tá? Um outro aspecto é o que o treinamento anaeróbico, ele aumenta a capacidade de tamponamento dos músculos. Vamos lembrar? Bicarbonato, fosfato e proteína são os 3 principais tampões químicos, né? A proteína, o que ela faz? Ela faz o balanço nitrogenado, então o nitrogênio, ele vai reduzir a acidez das fibras musculares. Então o exercício anaeróbio, ele aumenta essa capacidade de tamponamento do músculo. Isso é, nós conseguimos tolerar, durante o maior tempo, atividades de sprint, atividades de alta intensidade. Além de que um músculo mais treinado, ele armazena maior quantidade de glicogênio muscular. Estudos com corredores de distância mostraram que quando eles param de treinar durante alguns dias e eles continuam com uma dieta rica em carboidrato, em torno de 400 a 500 gramas de carboidrato por dia, o seu glicogênio muscular aumenta o dobro quando comparado com pessoas sedentárias. E aí nós passamos a ver agora a importância da nutrição do atleta, dele consumir o alimento adequado pré-prova, não falo só do dia, mas muitas vezes do dia anterior da prova, e do repouso que ele deve ter antes do dia de treinamento. E aí um outro aspecto importante é o EPOC, que o Thiago tinha perguntado aqui pra gente. O que é EPOC? Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Consumo de oxigênio que ocorre posterior ao exercício, após o exercício. Lembra o que eu falei do QO2? No início do exercício, são emprestadas das nossas reservas de oxigênio um pouquinho de oxigênio. Vai levar alguns minutos para nós entrarmos dentro do nosso estado estável, que é o steady state, que é o estado de equilíbrio. Tá? E aí, ao entrar no steady state, nós ficamos devendo um pouco daquele oxigênio do início da atividade. E nós teremos que pagar ao final do exercício. No início, isso era chamado de débito de oxigênio. Hoje é chamado de EPOC. Tá? Então essas reservas de oxigênio emprestada da hemoglobina e da mioglobina faz com que o nosso organismo, após a atividade, tenha que repor esse oxigênio. É exatamente por causa disso que a temperatura corporal aumenta, né? Aumentando a taxa metabólica,
junto com a frequência cardíaca e respiratória. Boa noite, Arimatea. Seja bem-vindo, meu irmão. Grande abraço. Bom ver você por aqui. Então, queria que vocês olhassem esse quadrinho que eu vou colocar agora, tá? Observa aqui, início do exercício, consumo de oxigênio e repouso baixo. Nós vamos promover um déficit de oxigênio, isso é, a demanda de oxigênio maior. Vamos entrar em estado estável, isso vai me dar o consumo e o gasto de oxigênio por igual. Finalizei a atividade, e ao finalizar a atividade eu vou ter o EPOC. Então, do final do exercício para o final da recuperação, nós iremos continuar consumindo oxigênio. E isso ficou denominado de EPOC, beleza? Agora eu tenho uma perguntinha para vocês para a gente finalizar. Onde ocorre o maior EPOC? Em um exercício anaeróbio ou em um exercício aeróbio? Qual desses dois protocolos de treinamento aumentam o nosso EPOC? E por quê? Valeu, Rafael. Que bom que você está gostando. O que é que você acha, Rafael? Que é a atividade aeróbica ou a atividade anaeróbica que promove maior EPOC? Quero ver quem arrisca aí. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. O pessoal da equipe Personal Fit diz que é o aeróbio. Por que que é o aeróbio que promove maior EPOC? Quem arrisca dizer por que que é o aeróbio? Ou dizer que não é o aeróbio, que é anaeróbio. O Rafael está dizendo que é o anaeróbio por causa da alta complexidade de exercícios físicos. Tá no caminho certo, Rafael. Turma, é o anaeróbio. Por que que o anaeróbio ele promove o maior EPOC? Eu vou sair um pouquinho da fisiologia para a gente entender. Vou falar de dinheiro, que dinheiro todo mundo entende um pouquinho, né? Vamos supor que você vá no banco e você peça R$1.000 emprestado, tá? Você acha que vai precisar gastar um pouquinho a mais, você pediu R$1.000 emprestado no banco. Esse R$1.000, quando você for pagar para o banco, é R$1.000 ou mais? Bem mais, né? Porque tem os juros, tem as correções monetárias, tem as taxas e etc. Pois o nosso organismo faz a mesma coisa. Ele empresta esse oxigênio da reserva, mas após a atividade ele cobra com juros e correções monetárias. Vamos supor que você não tenha utilizado esses R$1.000. Você vai chegar lá no banco e vai dizer, toma aqui os R$1.000 de volta, eu não utilizei, e vai ficar tudo beleza. É assim que vai funcionar? O gerente vai dizer, não, meu amigo, aqui tem mais tanto de taxa, de juros e etc, etc, etc. Então, mesmo que você não tenha utilizado, você vai dever do mesmo jeito. Vamos lembrar quando a gente faz exercício? Quando você termina um exercício aeróbio, sua taxa de respiração, ela fica alterada quando comparado com o anaeróbio. Tua temperatura corporal continua alterada quando comparado com o aeróbio. Ou no aeróbio, ao terminar essa atividade, você continua que é a taxa de frequência respiratória. E
com a temperatura corporal elevada? Vamos pegar a musculação, treino glicolítico na musculação, né? Quando você termina o treino de musculação, você vai lá, toma uma ducha, termina o banho, continua transpirando, temperatura corporal elevada, não é isso? Falando treino anaeróbio na musculação, posso fazer um aeróbio também, não anaeróbio. Terminei o treino de corrida, né? Corrida de longa distância, não é o treino HIIT, né? E aí quando eu termino esse treinamento, o que é que vai acontecer? Como durante a atividade, o que eu estava consumindo de oxigênio, eu estava utilizando, o EPOC da atividade aeróbia, ele é menor, quando comparado com a atividade anaeróbia. E é aí onde vem agora o segredo do que chamam de novidade, que é o HIIT. Gente, HIIT é uma coisa antiga. O Zatopek já utilizava o treinamento intermitente, tá? Então, o que se pesquisou dentro da ciência e o que se procurou mostrar é que o treinamento intermitente ou intervalado, ou HIIT, que é o High Intensity Training, treinamento de alta intensidade, ele veio a mostrar que o EPOC é maior. E que o gasto energético durante o exercício ele também é maior. E o que vai fazer o indivíduo reduzir seu peso é o quanto que ele consome e o quanto que ele gasta. Só o exercício não vai ser suficiente para isso, se ele estiver comendo acima. Mas se ele estiver comendo equilibrado e ele aumentar o gasto calórico, ele vai ter redução do peso. E se ele reduzir o consumo e aumentar o gasto, ele vai ter maior redução do peso corporal. Porém, se ele tiver ele vai continuar gastando energia após o exercício. E esse, né, que é a grande novidade do treinamento intermitente, né? Porque o que nós conversamos inicialmente seria que os exercícios oxidativos por si só, eles iriam promover um grande aumento da nossa capacidade, e promovem. Não é que eles não promovem, não vai negar essa função do treinamento aeróbico, tá? Mas em termos de gasto energético, gasto calórico, e em termos de EPOC, os exercícios de alta intensidade, são exercícios anaeróbios, eles promovem a maior demanda do consumo de oxigênio após o exercício físico. Beleza? Então, gente, essas eram as adaptações metabólicas que ocorrem com o treinamento. Estou quase passando aqui do tempo, né? Combinei de não fazer lives curtas de 30 minutos. Essas são as adaptações fisiológicas que ocorrem com o treinamento, com o exercício físico, tá? E é de suma importância que você, nutricionista, professor de educação física, médico desportivo, fisioterapeuta, tenha um domínio sobre a fisiologia do exercício, tá? Alguns dizem que fisiologia do exercício é difícil. Não é, gente. Difícil foi para mim estudar fisiologia em 1988, 89, na minha graduação. Tá? Estudar fisiologia sem bioquímica. Hoje vocês têm o conteúdo, vocês têm a disciplina bioquímica. E ela vem antes da fisiologia. Então você vê mastigado todos os processos de demanda energética. E na fisiologia você vai apenas ver como se processa essas alterações durante o exercício. Tá legal? Então, uma boa noite para vocês, né? Convidem sempre os amigos para a nossa live. Quinta-feira tem mais, tá? Sobre fisiologia, né? Convide os amigos para ir para o nosso canal do YouTube, Professor Demétrios Brandão. Quem não se inscreveu, corre, se inscreve lá no meu canal. Porque lá você pode assistir essa e outras lives milhares de vezes.
Se você gostar, vai lá e dá um like. Por que que é importante você dar um like? Se você der um like lá no vídeo, ele vai subir para o topo dos vídeos mais procurados. E outras pessoas poderão também assistir. Então vamos dividir isso com nossos amigos. Minha ideia aqui é sempre auxiliar vocês, tá legal? É trazer um pouco desse conhecimento aí, desses 28 anos de profissão, né, na educação física, 18 só no ensino superior, né? Trazer um pouquinho dessa coisa que eu amo. Eu amo as IAs, a fisiologia, a anatomia, a cinesiologia, porque elas falam de como funciona o nosso organismo. Elas não são complicadas. Pelo contrário, elas são lindas, maravilhosas e perfeitas. Então, aquele beijo lá no seu coração, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Um grande abraço para todos vocês.